Olá, paz seja convosco. Essa é mais uma das nossas mensagens da nossa Quinta com Deus. Hoje nós vamos falar sobre não deixar o fogo se apagar. Mas antes, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares e se inscreva em nosso canal. Levítico capítulo 6, versículo 8 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é uma ordem que Deus dá a Moisés e, consequentemente, Moisés ao sacerdote. E a ordem de Deus aqui neste texto, ela é bastante clara e bastante específica sobre o fogo no altar, sobre não deixar, não permitir que o fogo do altar se apagasse. Deus estava ordenando que o sacerdote assumisse a responsabilidade de manter o fogo do altar sempre aceso. Era responsabilidade do sacerdote, todas as manhãs, colocar a lenha e não deixar que o fogo se apagasse. E eu quero refletir muito nesse texto porque eu penso que as nossas vidas hoje são esse altar do Senhor. Nós somos um altar ao nosso Deus. E precisamos queimar de amor por Jesus. Precisamos manter o nosso fogo do nosso amor por Jesus sempre aceso. Acredito que nós precisamos cada dia mais estarmos intensos no nosso amor por Jesus. Às vezes nós trocamos a ordem das coisas. Nós estamos querendo primeiro um avivamento para depois termos um amor e uma relação para com Jesus, quando na verdade é justamente o contrário. Primeiro nós precisamos estar com os nossos corações, com as nossas vidas queimando por Jesus, queimando pela presença de Jesus, ardendo pela presença e pela vontade de amar Jesus. E consequentemente, e após isso, é que virá o verdadeiro avivamento, e não antes. Primeiro Jesus, depois o avivamento. E não primeiro o avivamento para depois Jesus. E pensando nesse texto desse compromisso que o sacerdote tem em manter esse fogo aceso, em manter essa chama acesa, e não é à toa que esta ordem vem ao sacerdote. Isso me lembrou das palavras de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós estamos sendo chamados entre tantos adjetivos. Um desses adjetivos em especial é sacerdócio real. O reino de Deus é um reino formado por sacerdotes.
nós temos em nosso DNA espiritual os sacerdotes, o sacerdócio. Somos chamados a exercer sacerdócio neste tempo, nesta terra, para esta geração. E assim como lá no Velho Testamento, lá onde nós lemos em Levítico, o sacerdote tinha a responsabilidade de manter esta chama acesa. Eu creio que Deus também tem nos chamado, nesses tempos, nesses dias, de mantermos a chama acesa, a chama do Evangelho acesa, a chama do amor por Jesus acesa, porque nós somos sacerdotes reais. E talvez você esteja perguntando, como pastor, como que eu posso manter essa chama acesa? O sacerdote lá precisava colocar lenha todos os dias. E eu creio que nós temos alguns tipos de lenha que nós podemos colocar no nosso altar, na nossa vida, para manter a chama pelo Evangelho acesa. Como uma vida de oração, como uma vida de jejum, como uma vida de santidade, como uma vida de comunhão, como estar em comunhão com os nossos irmãos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, como ter uma vida de leitura e devoção à palavra. Tudo isso são lenhas que nós precisamos colocar todos os dias neste altar, no nosso altar, para mantermos a chama acesa por Jesus, mantermos o fogo do Evangelho aceso e ardendo e queimando em nosso coração. Em algum momento, quando mantemos essa chama acesa, nós seremos vistos muitas das vezes como os radicais, porque nesses dias, infelizmente, há um sentimento nas pessoas de que precisamos ser equilibrados, de que precisamos ser mornos, de que nós não podemos radicalizar tanto, não precisamos ler tanto a Bíblia, não precisamos orar tanto, não precisamos jejuar mais, não precisamos nos santificar, não precisamos nos consagrar mais. Parece que essas coisas hoje são de um radicalismo. Mas eu quero dizer para você que Deus, assim como Ele escreveu na carta em Apocalipse, Deus tem reprovado os mornos. Deus tem reprovado esses que acham que é melhor manter o equilíbrio, nem muito, nem pouco. Esses dias são dias de radicalismo. Esses dias são dias de sermos radicais no nosso amor por Jesus, em queimar por Jesus, em amar Jesus, em amar o Evangelho. Nós vamos precisar nesses dias pôr muita lenha nesse altar. Nós vamos precisar nesses dias queimar muito por Jesus, amar muito a Jesus, com muita oração, com devoção à Palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, com uma vida de jejum e consagração e devoção a Deus, e uma vida de comunhão no corpo de Cristo. Amém? Que essa palavra possa fazer diferença na tua vida e que você possa queimar todos os dias o teu amor por Jesus. Deus te abençoe grandemente.